Olá, meus alunos do SEMI. Estamos começando o PET 3, a segunda semana, onde vamos falar da crise de 1929. Para a gente entender essa crise de 1929, é importante que a gente entenda uma lei de mercado chamada Lei da Oferta e Procura. Essa lei determina o preço do produto vai ser determinado pela quantidade de mercadoria colocadas para ser vendida. Para a gente ter um exemplo disso, podemos pensar, por exemplo, no período da safra do tomate, que tem muito tomate no mercado, o preço do tomate cai. Quando é o período da entre-safra, que tem pouco tomate no mercado, o preço do tomate sobe. Então, essa é uma das leis da economia, não é a única, mas é uma das leis chamada Lei da Oferta e Procura. Essa lei da oferta e procura vai nos ajudar a entender lá na frente como a crise de 1929 afeta o Brasil. Olha, os Estados Unidos foi o país que mais saiu lucrando com a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, porque ele passou a fazer empréstimo para os países europeus se recuperarem. Os países europeus ficaram arrasados com a Primeira Guerra Mundial. E segundo, porque os Estados Unidos vai ter a Europa como mercado consumidor da sua indústria, a indústria americana que estava em plena expansão. Com isso, com essa euforia americana, com essa superprodução americana, nós vamos levar o que os americanos vão chamar de American Way of Life, o estilo de vida americano, onde todos os americanos vão ter de tudo, vão ter casa, vão ter carro, vão ter eletrodoméstico. A economia americana vai ver um período de euforia. Mas acontece que a Europa vai se recuperar da Primeira Guerra Mundial e não vai precisar mais dos empréstimos dos Estados Unidos e também não vai precisar mais dos produtos dos Estados Unidos. Como a economia americana estava muito aquecida, e todo mundo já tinha de tudo, o mercado interno americano não dá conta de absorver a produção americana. Então começa a ter uma crise que a gente chama de crise de superprodução, onde os Estados Unidos começam a sentir o efeito dessa superprodução como a queda do consumo. Aí as empresas começam a ter que produzir menos. Como as empresas vão produzir menos, elas vão começar a desempregar as pessoas, e quando ela desemprega as pessoas não têm poder de consumo para poder comprar. A economia funciona como uma engrenagem. Se você tem emprego, você tem renda, você compra. Se você compra, as empresas produzem. Se você não tem emprego, não tem renda, você não compra, as empresas não produzem, e aí é um ciclo. Olha, a economia americana começa a entrar em crise e as empresas começam a falir. Um detalhe, que o americano tem uma cultura de comprar ações das empresas. Como a economia estava muito forte, eles investiam em ações para lucrar cada vez mais. Como as empresas vão quebrar, os acionistas não vão receber o seu dinheiro e a economia americana vai entrar numa profunda crise. Mas como isso afeta o Brasil? Afeta o Brasil porque os Estados Unidos era o maior comprador de café, que era o nosso principal produto da pauta de exportação. O governo brasileiro vai comprar o café, o governo americano, vai comprar, o governo brasileiro vai comprar o café dos fazendeiros e vai queimar o café. Por que queima o café? Ele queima o café numa tentativa de diminuir a quantidade de café no mercado para ver se o preço reagia. Mas isso vai levar anos para mudar, para melhorar o preço do café. E um fator importante nisso é que o Brasil começa, já na era Vargas, começa em 1930, começa a investir na industrialização para diversificar a economia brasileira, não ficar dependente de um único produto de exportação, que no caso era o café. Os Estados Unidos vai se recuperar com o presidente Roosevelt, que vai implementar um chamado New Deal, que é um grande acordo, um novo acordo, onde ele vai propor que o Estado americano, que o governo americano crie ele vai criar um acordo, esse novo acordo vai propor que os Estados Unidos virem um grande canteiro de obra. O próprio governo é que vai gerar os frentes de obra, fazer pontes, estradas,
né, para poder empregar as pessoas terem renda, as pessoas terem consumo e as empresas produzirem. Esse é um plano de recuperação da economia americana. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.